testar aqui. Boa noite. Boa noite. Tá. Vamos esperar os colegas chegar. Tá, tô procurando aqui onde que tá a gravação da semana passada. Tá.
Pessoal, boa noite. Vamos começar nossa aula aqui. Vocês estão ouvindo, né? Deixa eu transmitir que hoje eu vou compartilhar aqui com vocês. O professor, a aula de hoje vai ser gravada? Eu estou gravando. Tá. Vamos ver se dá tudo certo. Mais ações. Espera aí. Boa noite, professor. Opa, boa noite, pessoal. Bem? Olha só. Desculpa. Vê se vocês estão vendo aí um slide aí. Ainda Pra quem... Não, Tá vendo, não? não, professor. não. Tá, deixa eu ver por que que não. E por que que não foi? Qual que eu vou pôr? Espera aí que ele tá com... Fechou. Vou tentar aqui de novo. Compartilhar conteúdo. Vê se agora foi. Agora sim. Ah, legal. Professor. Opa, pode falar. Tudo certo, né? Então vamos lá. Pessoal, vocês tiveram aí a semana de adaptação no uso das ferramentas. E aí, semana passada a gente conversou sobre o curso, sobre algumas... acertou alguns pontos, né? Combinamos, tiramos algumas dúvidas e tudo mais. E falamos, apresentamos o conteúdo programático da disciplina, falamos um pouquinho a respeito, tá? Hoje a gente vai dar início, então, à nossa primeira aula, que é uma aula de introdução à área de economia. Então, a gente vai ver, assim, das coisas que a economia trata, como que as coisas se desenvolveram ao longo do tempo, tá? Então, essa primeira aula é a aula da história do pensamento econômico, tá? Eu tenho alguns avisos aqui antes, que eu vou colocar materiais complementares para vocês no Moodle. Acredito que a partir de amanhã, tá? Assim que essa aula tiver encerrada e eu tiver baixado, eu já penso em postar lá. Então, eu tenho 2 vídeos gravados que falam sobre esse assunto. Eu vou citar o conteúdo dos vídeos hoje, porque faz parte da aula, mas os vídeos que tem, eu acho que 15 e 11 minutos, eu acho que é mais ou menos isso. Eles são complementares, então eles vão um pouco mais a fundo, eles vão trazer novas informações, tá? Eu vou deixar também no Moodle o link ou algum material para leitura, para complementar. Eu já até escolhi 2 textos aqui muito interessantes que vão de encontro aqui a nossa aula, que vão de encontro à nossa aula de hoje, tá? E eu peguei aqui para lidar com para trabalhar com essa aula 4 livros, né? História do Pensamento Econômico, do autor Robert Heilbronner. A História do Pensamento Econômico só é o mesmo nome, mas é outro autor, então é outro livro, né? Do Hunt, coisa assim. Economia Básica, o volume 2, do autor Thomas Sowell. E o livro da Economia, que é um livro de coleção, então ele tem diversos autores e ele traz vários tópicos a respeito de economia, tá? Então, esses 4 livros aqui eu acabei utilizando aí para estar criando aí a nossa aula. Bom, inicialmente vamos fazer aí uma introdução a respeito disso, né? Como eu falei para vocês, já adiantei em aulas anteriores, uma questão essencial que permeia não exatamente a área econômica, né? Não é da área econômica, mas a área econômica está diretamente envolvida nisso, né? Que é o problema da sobrevivência,
Tá? Então, nós precisamos sobreviver e, para isso, somos obrigados a viver de forma coletiva. Tá? Pelo simples fato de que você sozinho não sobrevive. Tá? Ou sobreviver em condições muito difíceis. Então, se você quiser ter uma ideia do tão complexo que é o problema da sobrevivência, você vai, desculpe, gente, para o meio do mato e tenta sobreviver. Tenta arrumar sua comida, tenta descobrir que plantas você pode comer, quais que não pode, tenta caçar, produzir o fogo, arrumar algum abrigo. Quando você tiver dor de cabeça, como é que você vai fazer? Né? Então, se você não tem uma visão boa, como é que você vai fazer? Se você não sabe fabricar lente, não tem tecnologia, não sabe fabricar o plástico, não sabe extrair o petróleo, você não sabe fazer nada sozinho, praticamente. Né? Então, nós não sabemos, não teremos condições de viver sozinho. Então, a sociedade ela foi se organizando de forma que, coletivamente, um pudesse auxiliar o outro de alguma forma. Então cada um foi tendo a sua especialização, né? Foi tendo a divisão do trabalho dentro de uma sociedade, a divisão que é necessária para a sobrevivência, tá? Então, eu imagino, olha, eu não sei fabricar nada, não conheço tecnologia nenhuma que vai poder me propiciar as coisas. Então, nós hoje estamos imersos em uma sociedade com uma quantidade absurda de tecnologia, são muitas tecnologias, algumas muito evoluídas, e temos a sorte, né, modo de dizer, que há pessoas que se dediquem às diversas áreas. Então, matemática é um assunto chato, não gosto, tal, mas graças a Deus tem várias pessoas que gostam da área e viram matemáticos, resolvem problemas complexos da matemática. E a matemática é extremamente importante porque a matemática é a chave das ciências. Então, muitas vezes, através da lógica, da matemática, fizeram-se cálculos que falou, olha, isso aqui tem que existir por uma questão de lógica. E a física acabou descobrindo alguma lei da física que antes foi comprovada pela matemática. A matemática descobriu a existência de alguma coisa antes da física. Olha, isso aqui tem que existir porque senão, como é que faz com a questão do universo, partícula e tudo mais? Então, dentro da nossa sociedade complexa, tem pessoas que produzem o pão, pessoas que vão fabricar o tênis, pessoas que estudam e vão para as diversas áreas, então há uma divisão do trabalho. Então, o problema da sobrevivência nos obrigou a viver conjuntamente, coletivamente. Tá? Então, inicialmente andávamos em bando, à procura de frutas, de coisas para comer, né? Caçava alguns animais, criamos o arco e flecha e fomos nos virando até o momento que nós conseguimos domesticar não só os animais, mas também as plantas, né? Então você conseguiu aprender o cultivo das plantas e a partir daquele momento você conseguiu já estabelecer em um determinado ponto e a partir dali nós fomos dando sequência no problema da sobrevivência. Mas a questão econômica também, ela faz parte desde esse início dos tempos. Por quê? Porque a economia é o estudo da utilização que você dá aos recursos que são escassos, né? Então, os recursos são escassos. Então, com esse problema da sobrevivência, nós encontramos 3 formas de lidar com esse problema até hoje no mundo. Nós temos a tradição. A tradição é um sistema de sociedade no qual cada pessoa vai fazer determinada tarefa sem mobilidade social. O status quo não muda. Então, se você nasceu um servo dentro de um sistema feudal, você vai continuar um servo, seu filho, seu neto e por aí vai. Então, dentro de um sistema de tradição, eu citei a Europa Ocidental, mas nós tivemos em outros lugares do mundo, no qual as pessoas elas exercem uma função e a sociedade ela dá continuidade através desse modelo, só que não há uma mobilidade social. Então, você nasceu daquela forma, você não tem como alterar isso, né? Você não tem uma mobilidade social. Então, a sociedade de castas da Índia é um outro exemplo interessante de tradição. E aí você tem
uma segunda forma de resolver esse problema das pessoas produzirem os seus meios necessários para a sobrevivência, né, através da criação de bens, né, e serviços, você tem a segunda resposta através da utilização da força. A força é o seguinte: alguém manda, alguém obedece. Porque se você não obedecer, você vai ser preso, você vai ser perseguido, você vai ser extraditado, você vai ser expulso, você vai ser fuzilado, né? Então, você vai levar chicotada nas costas. Então, um sistema de força é um sistema em que existe um grupo de pessoas que está no poder e ela acabou tomando para si, né, a força, né, através das armas, do poder das armas, e ela baixa decretos que falam o que cada um tem que fazer. Então ela fala, inclusive existem livros muito interessantes, né, de literatura, como as distopias, que mostra muito bem esse aspecto, é muito interessante. Tem um livro, deixa eu ver como é que ele chama. Bom, acho que eu não vou lembrar agora. Deixar o cérebro procurando aqui. Mas o que acontece? Você tem situações em que a pessoa ela é determinada para algumas tarefas, você não escolhe, né? Então você é determinado para fazer determinadas tarefas. Então, por exemplo, você imagina a construção de algumas grandes obras, como as pirâmides do Egito, a muralha da China. Então, quem estava trabalhando nas pirâmides não estava satisfeito, porque você imagina carregar blocos de toneladas de pedra no meio da areia, debaixo do sol quente, e você tendo que encaixar ali, você não tinha outra opção a não ser esse trabalho. Isso é um sistema que utiliza a força, né? E você tem também sistemas não tão antigos, mas modernos também de utilização da força. Você imagina que na União Soviética, as pessoas eram determinadas a obedecer decretos do planejamento central, no qual você não tinha opção, né? Você não pode, desculpa, você não pode ser o inimigo do povo, o inimigo do Estado. Então, eles rotulam aqueles que não estão de acordo e eles acabam exilando ou tendo como inimigos, pondo em cadeia o que for necessário. Então, são sistemas de força que numa sociedade que te obriga, ela utiliza do terror para fazer as coisas funcionarem, tá? E você tem, desculpa gente, eu tô com uma tosse aqui à tarde. E você tem uma terceira resposta para esse problema. Essa terceira resposta, né, ela é conhecida como sistema de mercado. Então a gente vai falar um pouquinho dela, que o sistema de mercado, ela funciona da seguinte forma: cada um faz o que quiser, né, e boa sorte para todos. Então, algumas pessoas vão cortar madeira, outras pessoas vão trocar o pneu do carro, outras pessoas vão dar aula, outras pessoas vão trabalhar em restaurante, outras pessoas... Então, as pessoas vão, através da sua escolha, procurar aquilo que for mais vantajoso para elas. Eu vou falar um pouco mais sobre isso no final da aula, né, na hora que eu estiver finalizando um aspecto da economia clássica. Então, o sistema de mercado, as pessoas são livres para escolher o que elas querem fazer. E aí, cada uma delas pensando em si próprias, acaba oferecendo alguma coisa que outras pessoas precisam. Então, de que forma que ele funciona? A pessoa egoísta está pensando só nela, mas mesmo ela agindo e pensando dessa forma, ela colabora com a sociedade. Por quê? Porque o padeiro está vendendo pão, não é porque ele está preocupado com o seu café da manhã. É porque isso é a melhor forma de retorno, de ganhos que ele encontrou. E o que a sociedade ganha em troca, né? Então ele está pensando nele, na casa dele, no lucro dele, no bem-estar dele. A sociedade, através desse sistema, acaba tendo o pão, o leite, tudo oferecido de manhã na padaria. E cada loja, cada mercado, cada indústria, cada pessoa, cada prestador de serviço, agindo dessa forma, em que escolhe os rumos que você quer tomar na vida,
acaba de alguma forma contribuindo. Então, o sistema de mercado, ele também não nasceu de uma forma pronta. Ao longo dos milênios, né, ele foi se desenvolvendo lentamente e você consegue detectar fases diferentes. Então, começa com sistemas de trocas entre civilizações e aí você, aos poucos, você vai tendo esse sistema de comércio desenvolvido lentamente, mas foi muito lentamente. Então, nós gastamos muito tempo para desenvolver um sistema de mercado. Você consegue observar sistemas primitivos de mercado, né? Mas como nós conhecemos hoje, ele já mudou bastante. É claro que nesse sistema de mercado, ele não surgiu de uma forma fácil, ele teve grandes dificuldades, tá? E eu trouxe no meu vídeo complementar, que eu vou disponibilizar para vocês, pelo menos 3 exemplos em um dos vídeos no final do primeiro vídeo, que vai falar de situações interessantes de como que foi esse lento desenvolvimento dessa terceira opção, tá? Então, era dificuldade no transporte. É claro, você vai ter que sair lá da Pérsia para carregar pedra para vender lá na Palestina. Você vai andar alguns meses no deserto, em uma caravana, tendo que cuidar dos animais, tendo que sobreviver a doenças, tendo que sobreviver a ataques e tudo mais. Então, dificuldade em se locomover, meios de transporte não é fácil hoje como você tem caminhão, navio e tudo mais, então você tinha carroças, cavalos. As medidas eram complicadas porque um peso em uma cidade da Alemanha era um outro peso em outra cidade, então eu falava, me vê 1 quilo de arroz, não era assim. Por quê? Porque você tinha dezenas de medidas diferentes para pesos, para volumes, as moedas, então 4 ou 5 cidades utilizavam alguma coisa como moeda, aí você vai para uma outra região, aquilo ali já não tem o significado monetário que tem para outra cidade, então era muito complexo isso, muito difícil, né? As medidas eram diferentes, então você não tinha um metro, como a gente conhece hoje. Então, havia medidas, me vê tanto de tecido. Não, me vê mais ou menos esse tanto. Aí você mostra com a mão. Por quê? Porque as cidades tinham medidas diferentes, havia os perigos, como eu já citei. Você tinha pessoas que atacavam as caravanas, você viajava, sempre que viajava, o perigo era mais, era aumentado, né? E também você tinha alguns paradigmas diversos, né, que você ia, que foi mudando ao longo do tempo. Foram mudanças graduais, mas muito lentas, né? Então, por exemplo, você tem no caso de qual que é a visão a respeito de melhorar de vida. A gente acha lógico hoje você pensa, não, as pessoas trabalham porque elas buscam melhorar de vida. Mas eu falar para você que isso é uma ideia relativamente recente, nossa, mas as pessoas não tinham nem essa noção, não tinham. Muitas das sociedades antigas, né, elas não tinham, as pessoas não tinham essa noção de que o trabalho delas poderia ser voltado para ter um ganho pessoal, uma melhora na vida das pessoas, entendeu? Então, até esses paradigmas como você procurar ter uma vida melhor era desconhecido. Hoje ele é conhecido, mas nem também não é só porque é conhecido que todo mundo pratica, né? Digo porque algumas pessoas um pouco mais ambiciosas que se esforçam mais para tentar melhorar a sua situação e essa situação melhora de forma lenta e gradual, né? E outras pessoas já estão mais acomodadas, mais tranquilas na situação em que se encontram. Outros paradigmas também que foram mudando em relação ao aspecto como você enxergava o comércio, né? O comércio, os comerciantes, os mercadores iniciais, eles não eram bem vistos. Então, os paradigmas foram mudando ao longo do tempo. Por quê? Porque você tinha um sistema de sociedade no qual você tinha um grupo ali que tomou o poder político do local. Então, se você imaginar, por exemplo, durante a Idade Média, você tinha os feudos e aí você tinha um conjunto de
de senhores donos da terra, e eles tinham seus servos, e eles se organizavam militarmente, se protegiam de ataques. Então, não tinha muito sentido de existir o mercador, né? Porque a produção da terra era voltada para a autossuficiência. Então, as pessoas produziam comida, consumiam, né? E comercializavam alguma coisa, mas isso ficava em poder da nobreza. Então, você tinha algumas castas, vamos dizer assim, muito bem delimitadas. Você tinha os militares, os guerreiros, você tinha a classe clerical, né? Sacerdotes e tudo mais, você tinha os nobres, que eram os donos e proprietários de terra, e você tinha os trabalhadores ali, os servos, que em troca de poder plantar e morar na propriedade de outra pessoa, como se fosse uma espécie de aluguel, ele transferia grande parte aí do seu trabalho de produção para o proprietário de terra. Então, muitas vezes o mercador que foi desbravando e foi ampliando, criando estradas e comercializando itens, ele é uma classe que foi surgindo, né, aos poucos. E também por aspectos até de paradigmas, muitas vezes ele não era bem visto. A gente vai falar isso daqui a pouquinho, que tem um slide que eu lembrei aqui, que a gente vai entrar um pouco mais nesse assunto. Você teve também, ao longo dos séculos, mudanças conceituais importantes a respeito de terra, trabalho e capital. Capital é dinheiro. Por quê? Porque a terra ela é vista como propriedade, título de nobreza. Você planta, produz alimento, tudo bem, mas ela não tinha um conceito mais moderno, mais sofisticado, no sentido de que a terra pode produzir, pode ser alugada, não existe aluguel, não, assim, você poderia ter uma aplicação mais agressiva de diferentes formas de se utilizar a terra. O trabalho também, ele teve uma modificação na forma como ele era visto, né? Trabalho a gente acha que é só alguma coisa que você vai executar de maneira mecânica, né? Mas não é. Existe o trabalho intelectual, existe algumas coisas que você a pessoa que inova, a pessoa criativa, ela agrega valor ao produto, ao bem, ao serviço, o que for. E o capital também, ele era mais visto como alguma coisa que mais reservada, né? Não de investimentos. Nossa, eu vou pegar o dinheiro e eu vou multiplicar ele porque eu vou colocar no banco, o banco vai fazer empréstimo. Então, são concepções que foram mudando ao longo do tempo. Esse primeiro slide, escrito introdução, eu estou dando uma passada por ele porque os dois vídeos que eu vou disponibilizar para vocês que eu gravei, eles tratam desses assuntos, tá? Então, é um conteúdo complementar. Pode ser que eu citei algumas coisas aqui que eu não citei no outro e vice-versa. Então, isso significa que eu vou me ater a um pouquinho mais aos slides seguintes. Então, se por acaso estiver indo rápido, alguém quiser interromper, quiser fazer alguma pergunta, fica tranquilo. Então, eu estou falando um pouco mais rápido porque eu sei que os outros vídeos vão trazer isso de uma forma mais detalhada, tá? E você tem esse sistema de mercado, então, surgindo de uma forma gradual. É claro que durante todo esse período houve mudanças de organização política, novas tecnologias e novos paradigmas que foram surgindo. Então, você tem, a gente estuda muito a Europa, né, principalmente a Europa Ocidental, porque nós temos laços com essas culturas e com esses locais. Então, a sociedade ocidental, ela tem como influência, né, o pensamento da filosofia grega, romana, do direito romano, da tradição judaico-cristã, e esses são os pilares da nossa civilização ocidental. Então, nós focamos mais nessas partes do mundo, mas você pode, eu quero estudar o leste africano, eu quero estudar a Índia e região, sem problema nenhum, tá? Então,
houve mudanças de organização política no leste europeu. Você tinha, depois que se dissolveu o Império Romano, ficou um caos meio generalizado, as pessoas tinham que se virar para se defender, né? E aí foram surgindo esses grupos, esses feudos, no qual as pessoas faziam acordos e se protegiam. Com o tempo, esses feudos foram se tornando os estados nacionais, que são os países como nós conhecemos hoje, tá? Então, a França, Alemanha e tudo mais. Então, houve uma mudança. Então, quando você trata de sistema feudal para o sistema de nações, estados soberanos, né? Os estados nacionais, onde há a figura do rei e tudo mais. Então, há mudanças nessa organização política. Com o tempo, sempre houve o surgimento de novas tecnologias. Algumas tecnologias, é claro, impactaram de forma muito significativa a humanidade e, em especial, por exemplo, a questão do conhecimento, né? Então, quando a gente chega no século XVIII, por exemplo, é um século assim que as coisas tomaram um rumo muito diferente no mundo, porque você consegue perceber no século XVIII uma mudança de como as coisas funcionavam, porque até meados do século XVIII o mundo ele era mais lento, vamos colocar dessa forma. E a partir do século XVIII as coisas começam a acelerar. E a gente hoje vive num mundo acelerado, onde tem que ter inovação, tecnologia, você faz as coisas. Então, é porque nós estamos numa época mais acelerada. E quais foram as tecnologias que foram tão importantes? Então, você tem a invenção da prensa, onde foi possível criar os livros, que isso foi muito importante para a disseminação do conhecimento. Você tem, por exemplo, adiantando um pouco, na Revolução Industrial, você tem a utilização do carvão, né? Você tem depois criação de ferrovias, você tem telégrafo, vão aparecendo tecnologias que vão proporcionando mudanças na sociedade. A própria máquina de tear, né? Então, várias invenções importantes foram mudando consideravelmente os modos ali de produção, as questões, o modo de consumir das pessoas, dando mais acesso às pessoas ao consumo, porque quanto mais você produz, mais barato, e aí você vai tornando as coisas mais acessíveis. Então, muitas coisas mudaram. E aí, é claro que as ideias sempre vão surgindo e elas vão sendo um reflexo de um amadurecimento, tá? Para finalizar essa introdução, que eu estou utilizando aqui, principalmente o livro como é que ele chama? Robert Heilbronner. Ele, pelo menos até a parte onde eu destaquei aqui, ele termina falando dessa transição onde há o mercantilismo para uma sociedade que acabou percebendo de uma forma diferente o funcionamento da economia. E um divisor de águas importante nessa mudança foi a publicação da Riqueza das Nações, do Adam Smith, em 1776, se eu não me engano. O que acontece? Já havia algumas escolas econômicas, vamos colocar assim, né, os fisiocratas, entre outros, aí, que cada uma trazia ali as suas teorias, tá? Havia autores e tal. Mas o Adam Smith, ele acabou se tornando um nome muito importante e entrou aí para a história como um dos mais importantes pensadores e economistas que já existiram no mundo, porque ele teve uma percepção diferente de economia. Então nós estávamos ali vivendo sob regras e teorias mercantilistas, né? E aí o Adam Smith fala, não, mas não é assim que o mundo funciona dessa outra forma. E isso foi muito importante. Só que falar sobre a riqueza das nações e sobre Adam Smith é uma aula à parte. Na verdade, é um vídeo à parte. Tá? Pretendo gravar esse vídeo e disponibilizar para vocês. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre o Adam Smith no último slide,
Mas só para fechar essa introdução, o Adam Smith, quando ele escreveu esse livro, ele despertou em todo o mundo a seguinte questão: olha, o modo como vemos riqueza no mundo mudou. Então nós tínhamos uma concepção de que ficar rico era juntar ouro, de que ficar rico era exportar, de que ficar rico era não sei o quê. E quando chega o Adam Smith, lança um livro e joga na cara de todo mundo que a gente estava equivocado e que as coisas de riqueza não é da forma como a gente imagina, é de outra forma. E esse é um livro interessante porque esse livro, A Riqueza das Nações, na verdade é um livro muito grande. Tá? Você vai achar ele em versões resumidas aí. Porque esse livro ele não trata especificamente de economia. Ele fala de questões sociais, filosóficas, ele vai divagando para um lado e para o outro, e vai falando de economia, e ele está falando de uma coisa, de repente ele está falando de outra coisa, mas a partir dessa nova concepção econômica, muitas coisas mudaram, e a gente vai ver um pouquinho sobre elas mais para frente. Passando para o slide seguinte, eu só quero saber se está tudo certo, e aí vocês dão um ok aí só para mim prosseguir. Tudo bem? Vamos lá. Essa primeira aula, eu jogo bastante informação, porque a gente só tem uma aula para falar de muitos assuntos. Mas o objetivo dessa aula não é vocês, nossa, eu vou decorar isso aqui. O objetivo de vocês é entenderem, conseguir enxergar do que se trata economia, do que ela vai estar lidando. A gente ainda, a semana que vem a gente vai entrar no conceito e a gente vai falar só sobre questões relacionadas ao conceito de economia. Mas aqui a gente está desvendando por que a gente chegou, de onde que surgiu, como que era, como que ficou, como que vai ficar. Então ele é importante porque ele te sintoniza aí com a disciplina como um todo, tá? E é claro que tem alguns pontos importantes que eu resolvi destacar aqui, que se você pegar e estudar a história do pensamento econômico, às vezes ele passa um pouco desapercebido, tá? Então, alguns pontos que eu acabei trazendo de outro livro, que é o livro da economia que eu citei para vocês, né, que é uma coletânea de vários livrinhos lidando com vários temas diferentes, tem vários temas diferentes, e eu peguei alguns capítulos iniciais ali que são importantes a gente falar, não deixar isso passar em branco. O primeiro deles está relacionado com a questão do escambo e da moeda, do dinheiro. Tá? Como que isso funciona? O escambo é um sistema de troca de mercadorias. Tá? Então a gente estuda o escambo, por exemplo, quando você vê, porque os portugueses chegaram no litoral brasileiro e aí eles começaram a fazer uma troca de mercadorias com a população nativa, os indígenas. Então, eles davam ali espelho, sei lá, uma lâmina, alguma coisa de couro, dava algumas coisas, sei lá, que ele interessava aos indígenas, e os indígenas colhiam a madeira, a extração do pau-brasil. Então, o português chegou lá, o que tem de bom aqui? A gente se interessou pela madeira. Então, vai juntando para a gente aí, chegava alguns meses, depois de uns meses no navio, pegava aquela madeira e deixava um monte de coisas para os indígenas, tá? É um sistema de troca de mercadorias, não há dinheiro envolvido. Mas já adianta uma coisa importante, que eu vou falar em outras aulas certamente, que é uma questão relativa ao valor, tá? Uma coisa que a gente sempre vai estar falando. Algumas pessoas pensam, nossa, mas os portugueses davam uma tranqueirada em troca de madeira, mas a questão é o seguinte, para o índio era uma troca vantajosa, para o português também. Uma coisa que a gente vai ver na economia é o seguinte, as trocas são de livre e espontânea vontade. Então, se você está trocando
dinheiro por algum produto, significa que para você é melhor ter o produto do que o dinheiro. E para quem está vendendo, é melhor ter o dinheiro do que o produto. Essa ideia só é possível porque é uma percepção diferente de valor. Então, isso tem marketing. A gente vai falar muito sobre valor, questão de percepção, tá? Então, na economia, essa questão de trocas de produtos e tudo mais funciona porque as pessoas dão valores diferentes àquilo que elas julgam que é necessário para ela, o que elas têm desejo. Então, se você falar, o livro custa R$ 40, isso pode ser muito barato, isso pode ser barato, isso pode ser mais ou menos, isso pode ser caro, isso pode ser absurdamente caro, depende. Né? É claro que eu não estou falando de custos de produção, de impressão e tudo mais, né? Estou falando, além dos custos de produção, é claro, você vai ter a questão do valor. Isso depende. Então, eu vou pagar R$ 40 num livro que vai falar sobre as civilizações escandinavas, os vikings, as mitologias, tradições, legal. R$ 40. Se eu gosto desse assunto, se eu me interesso, R$ 40 para mim pode estar um preço muito bom. Não preciso nem esperar desconto. Nossa, eu gostei, é um livro que eu tô querendo ler isso agora e pronto. Se você chegar e tentar vender isso na rua, você não vai ter muito sucesso, porque para uma boa parte das pessoas não interessa, e para aqueles que interessa, pode achar que é melhor. Tem outros livros na fila que são mais interessantes que ele poderiam estar comprando por esse valor. Então, quando a gente fala de economia, a gente precisa ter essa noção de que as pessoas determinam, elas põem valor naqueles produtos e serviços. Então, o escambo, o índio falou, beleza, pode pegar essa madeira, o que a gente mais tem aqui é madeira, o que eu quero com isso? Eu não quero nada, não preciso dessa madeira para nada. E se você me mandar um espelho, eu vou achar muito legal, porque eu não tenho essa tecnologia, para mim é novidade e tudo mais. E o português fala, nossa, tem um monte de madeira lá, essa madeira é boa para tingir, é boa para móveis, é boa para instrumento musical, é uma madeira nobre. Nós não temos tantas árvores, isso aqui para a gente é tranquilo de fazer, fabricar, a gente tem tecnologia, então para a gente é um grande negócio também. Então, a questão do escambo é um sistema em que funciona a troca, mas o escambo ele é muito limitado e ele só vai funcionar em sociedades primitivas, tá? Por quê? Porque não é possível hoje você pensar em escambo. É claro que todo domingo tem uma feira de não sei o que lá na praça e o pessoal leva algumas coisas e troca o pão pelo brinquedo. Tudo bem, você consegue fazer isso ali com um grupo pequeno de pessoas. Agora, põe 100 mil habitantes de São João da Boa Vista para viver de escambo. É impossível, porque vai estar. Você imagina, eles vão ter que arrumar um espaço para caber 70, 80 mil pessoas diariamente, né? E aí você que sabe fabricar caneca de argila, fabricou 40 canecas de argila e você vai sair no meio daquela multidão procurando coisas para trocar. Nossa, eu preciso de leite. Me dá 2 litros de leite. Então vai ter gente com leite, com vaca, com ovelha, com fone de ouvido, com pneu de carro, com qualquer coisa, com livro, com vassoura. E aí você vai ver todo mundo com um monte de tranqueira lá, né? Claro que eu estou exagerando na questão do exemplo, porque se o sistema é de escambo, você não é capaz de produzir coisas de alta tecnologia. Então você vai produzir mais canequinha de barro, não muito mais que isso, tá? Então no sistema de escambo, você vai sair procurando pessoas para trocar a sua mercadoria. Então eu troco 2 canecas por 1 litro de leite, eu troco 10 canecas por um armário de madeira. Então esse sistema ele só vai funcionar em sociedades primitivas. E foi dessa necessidade e dificuldade de se progredir, né, de fazer trocas de mercadorias, é que surgiu a moeda, o dinheiro como nós conhecemos. É claro que ele também passou por um processo de evolução. Bom, o dinheiro é interessante porque ele permite algumas coisas extremamente positivas.
Como, por exemplo, olha, eu quero comprar leite, você está interessado em caneca? Eu não quero caneca. Então faz o seguinte, pega o dinheiro, porque o dinheiro, ele é uma mercadoria que é aceita por todo mundo, então ele permite as pessoas trocarem entre si bens e serviços, né, de forma que não seja tribal, primitiva. Então você pode comprar as coisas que você precisa e você não precisa pegar produtos em troca. Você pega o dinheiro, porque aí você vai utilizar o dinheiro para você comprar o que você precisar e quando você desejar. Então o dinheiro, ele é interessante porque ele permite, você pode comprar de qualquer um. Então a moeda, ela permitiu essa questão. Você consegue comprar de qualquer um, porque você tem o dinheiro que ele tem um valor, né? E esse valor, ele é, vamos dizer, ele é uma convenção. Todo mundo aceita, o governo estabeleceu que tem valor e pronto, acabou. Eu não estou falando do dinheiro como material físico, um pedaço de papel colorido. Estou falando que aquilo ali há uma convenção de que tem determinado valor, as pessoas aceitam e isso é possível. Com o dinheiro foi possível você avançar a civilização. Então o que acontece? Com o dinheiro eu consigo comprar o que eu preciso, eu posso vender os bens ou serviços que eu ofereço para qualquer pessoa em troca de dinheiro, eu posso guardar o dinheiro para mim usá-lo no momento em que eu desejar, então no escambo não tem essa, né? Porque só produz, então no dinheiro eu posso guardá-lo para usá-lo em outros momentos, né? Então, isso foram pontos importantes que estão diretamente envolvidos a questão econômica, né? Então a gente está lidando de questões econômicas aí mais iniciais, mas a gente tem a partir desse pontapé aí a criação da moeda e tudo mais. E aí um ponto um pouco mais rápido que é interessante destacar também a respeito da história do pensamento econômico é que o mercado, como eu disse, né, ele passa por alguns processos de evolução e ouvia, né, nessa de paradigmas, né? E você tinha o mercado inicialmente muito atrelado a questões morais, né? E é interessante que hoje você consegue observar muito moralismo relacionado ao comércio, ao dinheiro, ao capital, ao sistema econômico, até hoje. Então você vê que muitas das discussões econômicas são questões morais e não econômicas em si. E aí a gente vai ver que tem um problema disso. Tá? A gente vai ver que tem um problema. Tá? Então algumas pessoas que acabam escrevendo ou falando sobre questões econômicas, você vê que ela está argumentando sobre mais questões morais do que econômicas em si. E é claro que no início do mercado houve muita discussão a respeito dessa nova classe que foi surgindo, né, dos mercadores, dos burgueses. Então, eles nasceram sendo muito almejados e muito atacados por todos os lados. E até hoje a vida não é fácil para essa turma, por diversos motivos. Mas um dos pontos interessantes a respeito de mercado e moralidade é que se for pensado no que seria um preço justo. O que é um preço justo? Afinal de contas, as pessoas trocam suas mercadorias e compram mercadorias utilizando a moeda. Então, a moeda ela vai proporcionar uma recompensa. O lucro é uma recompensa que você tem pelo transporte, pelo seu trabalho, por você ter acordado cedo. Então, como que funciona? Bom, você tem que ter, eu entendo, a questão do lucro, tal, é uma recompensa pelo trabalho feito, mas qual que é o preço justo de determinada mercadoria? E houve muitos escritos filosóficos, né, na época a respeito
disso. Eles persistem até hoje. Mas na época que eu estou citando no início ali, a gente está falando ali da Idade Média, passando pelo mercantilismo, né, indo para a Idade mais moderna, esses escritos, muitos deles naturalmente eram escritos feitos por religiosos, visto que a classe mais letrada estava dentro das organizações religiosas, onde você estudava, era alfabetizado e tudo mais. Então, alguns dos pensadores, como Tomás de Aquino, deixou alguns escritos, alguns ensaios a respeito de questões entre moralidade e mercado. E não só ele, você vai conseguir achar alguns escritores desde a época que vão falar sobre isso. E alguns pensam o seguinte, bom, o lucro ele não deve ser excessivo. Por que o lucro não deve ser excessivo? Porque senão é uma ganância, a pessoa é gananciosa. E a ganância é algo ruim para a alma. É uma questão, é um erro, né? E o outro pode falar, bom, a questão do lucro, você pode estabelecer um preço, mas você não pode ter má fé nesse preço. É ruim você comprar por um preço baixo e vender ele por muito alto. Então, as discussões ficavam bastante nesse aspecto. O que era justo, o que não era abusivo, né? Só que uma questão interessante que a respeito disso é que você não é obrigado a comprar, tá? A pessoa estabelece o preço que ela quiser e você compra se você quiser. Então, esse preço justo, ele foi discutido a respeito disso ou não. Então, algumas pessoas criaram alguns argumentos que procuraram criar alguns limites a respeito de como deveria ser o comércio, como deveria ser tratado. E para o Tomás de Aquino, por exemplo, ele entendia, por exemplo, que o lucro era um incentivo e que isso era bom, afinal de contas, permitiria o comércio, e o comércio faz com que as mercadorias circulem, e as mercadorias circulando significa que as pessoas estão sobrevivendo, estão satisfazendo as suas necessidades, né? Mas ele achava que um preço abusivo era algo pecaminoso, né? Então, é interessante você entender, porque isso está de acordo com os paradigmas da época. Então, algumas pessoas pensavam sobre o que é preço justo ou não. Só que quando você vai ver em economia, que você vê que as coisas têm um preço, você tem que, hoje nós sabemos, né, de uma forma mais clara, conceitualmente falando, de que é o seguinte, olha, eu coloco um preço e você compra se você quiser. A lei da oferta e da procura, ou oferta e demanda, é a mesma coisa, ora eu vou usar um termo, ora outro, ela trabalha na seguinte coisa: a pessoa que está vendendo, ela vai vender pelo maior preço que ela conseguir. A pessoa que está comprando vai comprar pelo menor preço que ela conseguir. Então você tem pessoas em duas pontas diferentes, uma tentando ganhar o máximo possível, outra tentando gastar o mínimo possível. E num comum acordo entre as partes é que pode surgir o comércio. Se uma das partes não entrar em acordo, não tem comércio. Você vai abaixar mais o preço? Não vai, então não compro. É assim que funciona, né? A pessoa decide que não quer comprar, né? Então, é necessário um comum acordo entre essas partes. E aí, você sabe, e aí o que pesa sobre essa questão de preço justo, né? É que as pessoas vão tentar vender pelo limite de preço maior possível. É claro que vai chegar um momento em que elas não vão conseguir vender nada, porque o preço é alto. Então, obrigatoriamente, elas vão ter que repensar os seus preços. E à medida que os preços forem diminuindo, a tendência é de que há uma quantidade maior de vendas. E nós vamos estudar, isso aqui é interessante, porque nós vamos estudar em breve, né, questões interessantes a respeito disso. Ah, mas existe o preço real? Primeiro, preço justo não existe.
Tá? Preço justo não existe. Então, nós vivemos num sistema onde as duas partes têm que entrar num acordo. Uma quer um preço menor, outra quer vender por preço maior. Então, essa questão moral, ela não colou, ela não cola atualmente, né? Você pode tomar decisões pessoais de acordo com os seus princípios. Não, eu posso vender isso, mas isso aqui é abusivo, eu não quero estar abusando de ninguém, então eu resolvo baixar um pouco o meu preço. Tal. Isso é possível, não tem problema nenhum. Tá? Mas nós vamos ver questões muito semelhantes como o preço real, em que as pessoas acreditam que existe um preço real para alguma coisa. Aí a gente vai ver que esse real, entre aspas, não é bem assim, tá? Bom, nós temos aí mais 2 pontos, né? Antes da gente passar para os temas seguintes. Questões também discutidas desde antes de Aristóteles falavam de questões como direitos de propriedade. Direitos de propriedade é um tipo de assunto que também ele perpassa ali pela seara da economia. Por quê? Porque a gente está lidando com questões de propriedade, né? Alguém é dono de alguma coisa, tá? Sem a ideia de propriedade privada, não há possibilidade de ganho pessoal. E nem é possível existir mercado, tá? Então, muito se filosofou e ainda você acha alguns escritos que falam sobre essas questões de propriedade e tudo mais, tá? Mas é interessante pensar que o que te motiva a acordar, assistir a aula 10 horas da noite, o que motiva a sua mãe a sair amanhã para trabalhar, a você estudar, a você trabalhar, é justamente você ter um ganho pessoal. Você vai receber alguma coisa em troca e você, de forma autônoma, vai decidir o que fazer com o seu ganho pessoal, com o seu salário, por exemplo. Então, você tem essa possibilidade, né, desde que você tenha resguardado o direito de que aquilo que você trabalha fica com você e você pode adquirir alguma coisa, uma propriedade, um bem, um imóvel, e o Estado te protege daquilo ser retirado de você. Então, existem leis que falam, olha, isso aqui é seu, então vai lá no cartório, está no seu nome e tudo mais. Tá? Mas nós vamos, só vou dar um tapa no assunto aqui, mas nós podemos ver isso lá pela 5ª semana de aula, que você pode ter sistemas onde essa propriedade ela é particular e você é livre para fazer o que quiser com ela, como também há modelos em que a propriedade é coletiva, né? E que teoricamente daria certo e as pessoas usufruíam isso, cuidando e tudo mais. Então, é interessante essas discussões iniciais, tá? Aristóteles ele já ressaltava aí há alguns séculos atrás que o problema de propriedade coletiva, por exemplo, né? Então ele advogava pela você ter o direito de ter o seu ganho pessoal e a sua propriedade ser sua e você fazer o que você bem entender. Por quê? Porque para ele aquilo que é coletivo não é de responsabilidade de ninguém, né? É o seguinte ditado: cachorro que não tem dono morre de fome. É mais ou menos isso. Então, quando todo mundo é responsável, ninguém é responsável. Então, é nesse sentido que o Aristóteles falava. Ele falava, é preciso que alguém fique responsável, que ele vai ter a preocupação de cuidar, aquilo ali é seu e tudo mais, tá? E o último ponto que eu gostaria de destacar aqui, lidando com esses primeiros estudos e primeiros textos e ideias a respeito de todas essas questões que envolvem economia, a gente coloca aqui o banco, né, o surgimento do banco, e eu destaquei aqui a letra de câmbio, né? Os bancos, eles surgem ali na Itália, né, os bancos primitivos. É claro que os bancos, né, então, sempre fala, a gente traz alguma coisa aqui e ao longo do tempo esses conceitos vão sofisticando, os paradigmas vão mudando,
as coisas não acontecem de uma forma de uma mudança abrupta, né? Então as mudanças elas vão correndo de uma forma lenta e gradual, tá? Então você tinha ali na Itália uma localização privilegiada, próximo do Oriente, embaixo você tem os comércios da África, em cima está toda a Europa, e você tinha ali uma boa localização, e você tinha nesses períodos ali, por volta de 1400, 1500, você tinha ali o desenvolvimento desses feudos que foram aos poucos se tornando os estados nacionais. Então você pega, por exemplo, que Veneza, que tinha um grande poder marítimo, né, ela começaram a surgir instituições para financiar algumas viagens. Então, essa questão do banco, inicialmente ela começa da seguinte forma: eu preciso de dinheiro para fazer tal coisa. Eu não tenho dinheiro. Eu preciso que alguém me empreste para eu fazer tal coisa. Então, você tinha pessoas que tinham condições, elas ficavam sentadas em bancos, em locais públicos, e aos poucos dali foram surgindo o conceito do banco primitivo, né? Hoje você tem as primeiras instituições bancárias. Então, o banco, ele tem alguns conceitos econômicos importantes, como economia de escala, diversificação de risco e transformação de ativos, tudo mais. Mas o surgimento dele, eu não quero me ater muito a isso, que isso aqui pode ser uma coisa que a gente pode falar na aula sobre investimento e tudo mais. Mas os bancos, eles foram surgindo dessa forma, ou seja, preciso financiar tal expedição para buscar recursos em um país um pouco distante. Eu não tenho condições, então eu preciso de alguns carroções, eu preciso de algumas pessoas, de alimento para ir e voltar, eu preciso de pessoas para cuidarem dos animais e eu preciso de alguns guardas protegendo essa caravana comercial. Eu não tenho condição disso, então o banco ele funciona como uma instituição que fala assim, ó, então pega o seguinte, toma esse dinheiro aqui, vai lá, faz o que você precisar, volta, me devolve esse dinheiro com uma margem em cima. Eu quero um lucro em cima disso. Então, eu te emprestei 1.000, então você vai me devolver 1.100, por exemplo. E foi disso que surgiu as letras de câmbio, né? A letra de câmbio é um papel que falava, que estabelecia um compromisso entre quem emprestava e quem pegava emprestado. Por quê? Porque alguém simplesmente poderia chegar e falar assim, olha, eu vou fazer uma excursão, o banco, essa instituição dava o dinheiro, o cara pegava o dinheiro e sumia, né? Então tinha que ter uma prova de que houve um acordo, né? E também o banco, geralmente, ele fazia a seguinte comercialização. Você vai trazer seda, especiaria, não sei o que, na sua caravana, tá? Então o banco se compromete a comprar alguns produtos de você. Então, essa letra de câmbio era um papel que comprovava a promessa de comprador-pagador pelos bens. Então, dessa forma, foram surgindo aí os bancos como instituições que financiavam as empreitadas mercantis, né? É claro que não só os bancos, se vocês forem historicamente estudar também as grandes navegações, vocês vão ver que parte desses financiamentos vinham dos próprios reinos. Então, eu quero ir lá na Índia buscar. Falou o Correio de Portugal, não está interessado? Falou o Correio da Espanha, beleza, ele deu dinheiro. Então, algumas desses financiamentos eram realizados também pelas coroas, tá? Pelos reinos. Nos 2 slides restantes, a gente vai estar vendo aí, já acabou de dar 1 hora mais ou menos de aula, então a gente vai conseguir terminar isso aí. A gente vai falar sobre o mercantilismo, tá? Então, como é que funciona o mercantilismo? A ideia do mercantilismo é você ter dinheiro na conta. Então, você tem uma balança comercial favorável. Esse conceito persiste até hoje, né?
Hoje você acredita que se ter uma balança comercial favorável é algo positivo. Pode ser, pode não ser, porque o fato de você importar mais do que exportar não necessariamente quer dizer que as coisas estão indo mal. Entendeu? Então o mercantilismo ele tem essa premissa de uma balança comercial favorável e ela é focada nas exportações. Então, eles pensam o seguinte: nós temos que vender mais do que comprar, porque se a gente vende mais do que a gente compra, a gente acumula dinheiro. E para você ter uma balança comercial favorável, um dos pontos chaves é o foco nas exportações. Essa ideia do mercantilismo é o paradigma econômico que permeava ali a época das navegações, né? Era o momento em que os estados nacionais estavam sendo formados, estavam criando seus exércitos, estabelecendo as suas leis nacionais, suas moedas e medidas nacionais. Então, tudo estava sendo feito ali. E esse foco nas exportações, ele significa o seguinte: olha, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer o máximo de esforço possível para exportar produtos. Só que o mercantilismo ele não restringiu a esse encher o bolso com as exportações. Você também tem aspectos de controle burocrático por parte do Estado. Então aqui você vê uma interferência dos governos, do Estado, na vida econômica e dos cidadãos. Então o Estado começou a adaptar aqui em tudo. O Estado começou a verificar qualidade de produto produzido, começou a dar treinamento para trabalhador em fábrica. Então o Estado começou a criar muitas barreiras às importações, tá? Só fui ver se eu tinha escrito isso para frente. Então ele começa a criar burocracia para ter esse controle nas mãos. Então, o que a Inglaterra importa? A Inglaterra importa tal produto. Então a gente vai criar uma alta taxa de alfandegária para que esse produto chegue tão caro na Inglaterra que os ingleses parem de consumir isso. Teoricamente, vai forçar a própria Inglaterra a ter que produzir esse bem. Então, essas barreiras alfandegárias, onde tinham taxas muito altas, hoje a gente conhece isso como protecionismo. Protecionismo significa o seguinte: olha, eu estou no governo, eu vou tomar medidas que vai proteger a indústria nacional da concorrência externa, tá? Então, o que acontece? O Estado começou a criar barreiras para importação e, ao mesmo tempo, ele começou a achar formas de incentivar essa exportação. Então, ele procurava criar mecanismos dessa forma. É claro que para você conseguir... um ponto importante. Esse controle burocrático também fazia com que alguns recursos importantes, considerados matérias-primas estratégicas, fossem protegidos de exportação. Por exemplo, a Inglaterra produz determinado produto estratégico. Esse produto estratégico é usado nas indústrias. Ela simplesmente proíbe ou dificulta o máximo a exportação desse recurso para outros países. Então, alguns recursos estratégicos eram proibidos de ser exportados também, tá? Falando da redução dos custos, o que acontece na redução dos custos? Você precisa ter produtos baratos para ser vendidos externamente. Você precisa ter uma balança comercial favorável. E para a gente ter preços bons, nós precisamos de redução de custos. Uma das formas de se reduzir os custos que tinha nessa época do mercantilismo era você fazer pressão impedindo o aumento dos salários. Porque se você tem trabalhadores tendo uma remuneração baixa, então isso impede do aumento no custo de produção.
Então, a mentalidade mercantilista, ela fazia uma pressão para que não houvesse um aumento de salários, uma das opções de redução de custos. E por último aqui, ainda falando sobre essa questão das exportações, na procura da comercial favorável, né, da balança comercial, é que alguns autores mercantilistas, alguns filósofos mercantilistas, eles incentivavam e alguns defendiam o colonialismo e a escravidão. Então, o que que significa? Nessa época, as nações devem sair pelo mundo e começar a criar colônias. Opa, cheguei em Moçambique, Portugal, cheguei na Angola, Portugal, cheguei não sei na onde, Inglaterra, Bélgica, deu, Itália e por aí vai. Então, essa época do mercantilismo, das grandes navegações, era a época do colonialismo, onde você tinha locais do planeta onde foram criadas colônias. Essas colônias, elas ofereciam materiais, recursos, mão de obra, e elas também propiciavam essa balança comercial favorável. Por quê? Porque o Brasil, por exemplo, é proibido de comprar produtos da Inglaterra. Vai comprar de quem? De Portugal. Entendeu? Então, as colônias foram importantes também por vários motivos, e um deles é para você ter um cliente fiel da compra dos seus produtos manufaturados. Tá? E alguns autores defendiam, inclusive, a escravidão como forma de ter uma mão de obra barata. Né? Então, o mercantilismo, ele acaba, o foco do mercantilismo é o aumento do poder nacional. Então a mentalidade é o seguinte: a gente precisa acumular ouro, a gente precisa ter dinheiro, a gente precisa exportar bastante, a gente precisa juntar esse dinheiro. Então a gente tem que focar na exportação, proibir alguns recursos de sair, impedir alguns produtos de serem importados com protecionismo, reduzir os custos fazendo pressão nos salários, criando colônias, onde você pode vender e também você consegue absorver matérias-primas, entre outras coisas, e explorando a escravidão. Então você tinha mão de obra que trabalhava ali sem direito, sem nada, sem pagamento, sem nada. Eram pessoas que estavam sendo exploradas para servir. Esse período do mercantilismo, essa ideia econômica que se tinha na época, foi durante esses períodos das navegações. E esse mercantilismo, ele atendia o aumento do poder do rei, o aumento do poder nacional. Então, se você tem dinheiro em caixa, isso significa que você pode ter um exército organizado, formal e profissional para você aventurar aí nas suas guerras. Né? Então, a Espanha resolveu atacar um lugar da Inglaterra. A Inglaterra está então ficava nessa bagunça aí. Então, o mercantilismo ele atendia os interesses do poder nacional. Né? Eu falei já recursos para guerras. Bom, e aí a gente vai para o nosso último slide, tá? Nossa, é bastante informação, professor. É bastante informação, mas essa aula é para vocês, é para a gente chegar e saber, a economia está ligada a tudo isso, está, tá? Então não são aulas que não é uma aula que você vai precisar decorar alguma fórmula, tal. É uma aula que vai te enriquecer culturalmente, vai te agregar conhecimento, você vai ter uma noção maior, você vai ter ali uma ponta de onde estudar para saber mais. O professor falou uma coisa, eu queria saber mais sobre esse período do colonialismo, do mercantilismo. Então, você sabe da onde já sair buscando informações. São bastante informação, mas fique tranquilo que o cérebro humano é capaz de. A gente tem cérebro humano para armazenar uma quantidade absurda de informações, então vocês podem viver 400 anos estudando 10 horas por dia, que ainda sobra espaço. Então,
ressalto que é para a gente entender o fio da meada, da onde que a gente está saindo, para onde que a gente está indo. Está relacionado à moeda, está relacionado a recurso, está relacionado à propriedade, está relacionado a questões não sei o quê. Então, a gente está situando aí a nossa disciplina dentro de todos esses contextos aí. E é claro que desse mercantilismo surge, né, a economia clássica. A economia clássica, ela vem ali com a publicação da Riqueza das Nações. O nome do livro não é só isso. O nome do livro, na verdade, é maior que isso, né? Mas ele é conhecido apenas por A Riqueza das Nações. Então, você vai ter ali o Adam Smith, que, se eu não me engano, é um escocês, e ele cria um livro no que ele coloca várias coisas, e no meio dessas coisas tem economia, né? E ele acaba trazendo e mudando alguns paradigmas, né? De nação, riqueza, soma zero e tudo mais. Deixa eu colocar aqui. Tá, já pus tudo aqui, os pontos. Ele muda os paradigmas. Então, a obra do Adam Smith, ela traz, assim, percepções diferentes e as pessoas começam a enxergar as coisas de outras formas, né? Ele não foi o primeiro a escrever sobre regulação automática do mercado, como a mão invisível. Ele não foi o primeiro a escrever sobre economia. Você acha outros autores, mas ele foi um marco importante. Ele muda os paradigmas do mercantilismo, porque o mercantilismo ele vê a nação como o rei. Precisamos encher de ouro, enriquecer o Estado que é visto como um rei. O Adam Smith fala, não, a nação é o conjunto de pessoas todas que fazem parte daquele território, né? Então, o livro do Adam Smith ajuda a gente a entender isso. A riqueza, o Adam Smith fala, olha, a riqueza não é você juntar ouro. A riqueza é você produzir bens que vão melhorar o nível de vida da nação como um todo. E para isso, o comércio é fundamental. Além do que, o Adam Smith muda outro paradigma. Ele fala, olha, no mercantilismo, a riqueza ela é transferida, ela é vista como uma transferência de riqueza. A riqueza é vista como um recurso que é transferido. O Adam Smith fala, não. A riqueza ela é criada, ela é aumentada. A riqueza não é uma coisa estática, né? Tanto que eu coloquei ali embaixo soma zero. Algumas pessoas podem ter essa confusão. Quer dizer que para alguém ser rico, o outro tem que ser pobre? Não. Quer dizer que para um se dar bem, o outro tem que se dar mal? Não. Quer dizer que para uma nação se dar bem, tem que explorar outra? Não. O Adam Smith, ele revoluciona nesse aspecto porque ele mexe e ele começa a explicar de uma forma que fala, olha, você está errado de achar que para um país economicamente progredir, ele tem que explorar o outro. O mercantilismo achava isso, né? Não, é possível você fazer acordos de benefício mútuo. A riqueza não é uma coisa estática que você reparte. A riqueza ela é criada, ela é aumentada, né? Como que a riqueza é aumentada? Bom, hoje até meia-noite nós temos um nível de riqueza. Amanhã de manhã a riqueza foi aumentada no mundo. Por que que foi aumentada? Porque você pega o barro que está encostado em qualquer lugar aí que você pega de graça, você dá uma enxadada e pega o barro, aquilo ali não tem um valor. Mas amanhã cedo, quando você pegar o barro, fazer argila, moldar, criar uma caneca, virar uma cerâmica, colocar uma tinta branca, colocar um desenho, aquela caneca bonitinha feita artesanalmente não é um punhado de terra seca. Então, você começa a perceber que a transformação de recursos através do trabalho, ela vai criando riqueza. A riqueza ela vai aumentando, é um processo progressivo, né? Então, Adam Smith fala, não, chega de achar que é acumular, de que riqueza não se cria, riqueza é uma coisa estática, que você apenas pega dinheiro do bolso de um e põe no outro.
Então ele começou a transformar diversos paradigmas de noção de riqueza, de economia, e por isso que ele tem seu nome registrado, porque ele foi importante nesse aspecto. E o Adam Smith, ele era um adepto do laissez-faire, né? Esse laissez-faire é um termo, se eu não me engano, francês, que é, deixa fazer, deixa do jeito que tá, deixa passar, alguma coisa nesse sentido. Mas o laissez-faire, a gente tem que entender o contexto da época. Tudo que vocês forem estudar na vida de vocês, vocês têm que ver em que período que foi criado. Por quê? Porque se você pegar alguma coisa que foi criada 300 anos atrás e trazer para o contexto atual, para você é estranho, é absurdo, mas isso era lógico, mas é claro que isso é fácil. Não, mas você tem que voltar no tempo e você tem que analisar aquele conceito no momento em que ele foi criado. E depois você começa a observar ele ao longo do tempo. Então, esse conceito do laissez-faire, ele significa na época que o Estado deve evitar o favorecimento de algumas empresas particulares, evidente. Então, o que acontece? Esse negócio de Estado ter amizade com iniciativa privada, não há problema da interação entre o Estado e a iniciativa privada. O problema é que algumas relações entre Estado e iniciativa privada são desleais. Os campeões nacionais, né? Então, nossa, que empresa linda, como ela cresceu, construiu estádio. Nossa, que bonito que a gente vê algumas Camargo e Correia, Odebrecht. Nossa, tá tudo muito lindo, né? Eike Batista, né? Aí você, depois que você descobre o que está por trás da questão, você vai ver uma troca de favor, apartamento aqui, sítio ali. Você começa a ver muitas coisas permissivas dentro da relação entre Estado e iniciativa privada. Por quê? Porque você está lidando com pessoas. Então, esse laissez-faire que o Adam Smith levantou é no seguinte: olha, o Estado ele tem que evitar ter o favorecimento da iniciativa privada. Ele tem que se manter neutro para que ele... Porque o que acontece? Os amigos do rei são privilegiados, as empresas dos amigos do rei. E quem não é? Entendeu? Então, ele já naquele momento, ele já alertava sobre esses cuidados que tem que se ter. E esse laissez-faire também ele tira o poder de algumas influências de pensadores, políticos, entre outros. Por quê? Porque o laissez-faire parte do princípio do livre mercado, onde as pessoas acabam fazendo o que elas julgam importantes para suas vidas e as coisas vão se ajustando. Aos poucos vão se ajustando, né? Então, isso tira a influência do rei, tira a influência do nobre, tira a influência de determinado pensador e tudo mais. Então, é dessa forma. O laissez-faire, dependendo de como você vê, ele pode ser entendido, hoje ele é entendido como uma anarquia. Né? No seguinte sentido, não, cada um que se vira, cada um não sei o quê, o Estado não tem que intrometer em absolutamente nada. Então, você tem algumas correntes de pensamento econômicos que são mais radicais, que falam o seguinte: olha, cada um por si também e boa sorte para todos. Então, se você for estudar o laissez-faire hoje, você tem a impressão de que o Adam Smith estava meio que se lixando para tudo. Não é bem assim, é porque esse conceito também ele sofre uma mudança. Então, é preciso entender esses aspectos. E por que ele defende o laissez-faire, né? Um adepto disso? É porque
O Adam Smith, ele explica através do seu conceito lá de mão invisível uma questão extremamente importante que para nós que vamos estudar sistema de mercado, livre mercado, temos que entender. A mão invisível funciona da seguinte forma. Eu já adiantei alguns pontos. Cada um, isso aqui é a última parte da aula, tá? Cada um vai fazer aquilo que acha que é melhor para si, tá bom? Então, nasceu, foi para a escola, você vai ser o quê? Você vai ser engenheiro, tecnólogo de administração, você vai fazer o que você quer, o que você quer estudar, você vai trabalhar na construção civil, você vai trabalhar na padaria, vai ser mecânico. As pessoas vão, cuidando da sua própria vida, decidir aquilo que é mais vantajoso para elas. O que é mais vantajoso monetariamente para mim? Bom, se eu for mecânico, eu acho que eu ganho tanto, mas se eu for trabalhar na construção civil, como empreiteiro, nossa, eu vou tirar muito dinheiro, vai ser muito melhor. Então, eu resolvo ir para a área da construção civil. O outro fala, bom, eu não tenho conhecimento para isso, não tenho, mas minha família já tem tradição, já sabe fazer isso, então eu vou me dedicar à área de padaria, vou produzir pão, bolo, torta, o que for, né? Então, cada pessoa vai fazer aquilo que interessa para ela. E cada pessoa, pensando em si próprio, vai oferecer algo em troca para a sociedade. Então, a pessoa que está produzindo pão, ela não está preocupada se amanhã a Bruna vai ter um pão quentinho no café da manhã. A preocupação dela não é essa. A preocupação dela é o seguinte, olha, o dinheiro da Bruna vai vir para o meu bolso. E depois eu vou fazer o que eu achar melhor com esse dinheiro que me pertence. Então, só que ela não vai oferecer só pão para a Bruna, ela vai oferecer pão para a cidade inteira. Então, as padarias, elas estão oferecendo um pão quentinho, leite, eles começam a trabalhar de madrugada, eles fazem torta, eles vão propiciar para você o alimento, porque você, que tem uma loja de roupas, não produz alimento, você vende roupas, você precisa comprar alimento de alguém. Então, você vende roupa para o padeiro compra, vende pão para você, e aí todas essas relações comerciais começam a criar um emaranhado, onde todo mundo faz um monte de coisa, há uma divisão de trabalho, onde cada um faz um monte de tarefa, como eu falei no início, um vai ser matemático, o outro vai dar aula, o outro vai trabalhar consertando computador, e no fim das coisas, as coisas vão se ajustando. A ideia da mão invisível é essa, né? As pessoas, o sistema de mercado, você é livre para você optar por aquilo que você acha que é melhor para você. E dentro dessa mão invisível, a gente vai ver a questão da oferta e procura, oferta e demanda. Isso é uma aula à parte, a gente vai ter uma aula só sobre isso. Mas do que se trata isso? Se trata o seguinte, se você tem muita gente produzindo pão em São João da Boa Vista, o pão vai diminuir de preço, o pão vai começar a dar prejuízo, não vai valer a pena produzir pão, você vai achar melhor abrir uma oficina mecânica, ou você resolve mudar para outra sala, alguma coisa vai acontecer. E aí, para de haver uma excessiva oferta. Né? Então, a oferta diminui, e aí, aquela pessoa que antes estava produzindo determinado bem, ela vai procurar outro bem para produzir. As pessoas vão trocando de trabalho e profissão ao longo da vida, porque elas vão achando áreas melhores de atuação. E aí você pode amarrar isso com o empreendedorismo, né? Você detecta oportunidade, o que é mais vantajoso. Então, quando há uma demanda, uma procura muito grande e poucos produtores, o preço começa, né? Ele vai subindo, né? Teoricamente, na prática, ele vai subindo, e chega um momento que outras pessoas percebem, eu vou parar de vender roupa, eu vou abrir uma padaria, o negócio está bombando. Então, a mão invisível, ela fala que as pessoas, pensando em si próprias, se ajustam dentro desse sistema econômico e oferecem alguma coisa positiva para a sociedade. Então, através do meu egoísmo, eu acabo beneficiando o coletivo. E dá uma pincelada ali na oferta e na procura, que isso a gente vai estudar à parte, mas oferta e procura
Ela é importante porque ela promove uma mobilidade de pessoas de um lugar para o outro e também tem uma interferência direta no preço dos produtos, tá? Última coisa é que o sistema de mercado, último ponto, me lembrei agora, ele permite a mobilidade social. Dentro dos sistemas, é o único que permite mobilidade social. O que é mobilidade social? Você nasceu pobre, 40 anos você vai estar rico. Ele permite isso, não quer dizer que você vai estar. Mas você não está preso na tradição onde você nasce servo, morre servo. Você não está preso num sistema de força, onde você, se você não nasceu daquela casta que está no poder, né, porque o sistema de força tem um grupinho que manda, a panelinha. Se você não nascer naquela panelinha, você não consegue ter um ganho, uma melhoria de vida. Então, o sistema de mercado, ele te dá essa chance, em que se você proporciona inovação, se você for esperto, se você tiver uma boa ideia, se você for talentoso, se você for um bom comerciante, se você for um bom profissional, se você for um bom estudante passar no concurso, se você for um bom médico, então ele propicia uma mobilidade social no qual você nasce em uma determinada condição e pode almejar uma condição melhor através do fruto do seu trabalho, mérito e competência. Tá? E o oposto também ocorre. Pessoas que nasceram em condições melhores, empresários, e elas não souberam lidar com o seu negócio, acabaram falindo. Então você tem casos de pessoas que o avô era dono de um conjunto de indústria lá, e o negócio começou falando, e hoje o neto e o bisneto não tem nada. O cara virou fotógrafo, virou um profissional comum, normal, porque ele não conseguiu atender as demandas e os desejos dos consumidores. Pessoal, encerramos. Tá? Aqui tem alguns links aqui que eu vou passar para você. Pá, acho que já parou o conteúdo. Vamos encerrar aqui nossa aula. Vocês viram que é um pontapé inicial, é muita coisa, então a gente vai ter uma aula só sobre oferta e demanda, outra aula sobre sistemas econômicos, outra aula sobre conceito de economia, inclusive a próxima aula. Então, depois de esse apanhado de coisas que a gente passou, então foi uma aula de história, né? A gente viu várias coisas históricas, entendemos várias questões, nenhuma a gente aprofundou, tá? Nem tem tempo para isso, mas quem quiser pode procurar, pesquisar, quem quiser eu posso indicar algum material. Então nós temos esse pontapé inicial, tá? Deixa eu ler aqui o que vocês escreveram aqui, tá? Sem problema. Não pôde por causa da internet. Tudo bem. É um tema perplexo, complexo. Tudo isso que foi falado, a gente fala em uma aula de uma forma procurando didática, procurando facilitar. Mas... Oi? Pode falar. Tá, tem gente... fechar o microfone aí se não for perguntar. Quer perguntar alguma coisa, Shine? Tudo certo? Só para encerrar, então. São temas extensos e complexos. E eu acho que, assim, se a pessoa tiver mais curiosidade, pode procurar, entendeu? Então, nós temos aí uma passada rápida sobre temas tão extensos e também complexos, né? A partir disso, eu vou disponibilizar os 2 vídeos extras de 15 e 11 minutos, que vai focar mais nas questões aí iniciais da economia. Agradeço a todos vocês por estarem presentes, a sala hoje está cheia, tá? Eu vou disponibilizar mais 2 materiais para vocês lerem, que vão complementar vocês no estudo sobre essa aula, tá? Se eu não me engano, amanhã, deixa eu ver que dia que a gente tem o nosso plantão aqui. Já até esqueci aqui, gente. O nosso plantão de economia do técnico é quarta-feira a partir das... Não é plantão, não.
quinta-feira, a partir das 8 horas é o plantão. Tá. Olha, eu vou deixar assim, Dulce, vou deixar pelo menos 2 materiais que vão falar sobre a moeda, o escambo, alguma coisa assim. Desculpa. Muito bem, obrigado, Paula. Vocês não são do técnico, vocês já estão. Sexta-feira, às 8 horas. Obrigado. Obrigado, Paulo. Então, é isso, tá? Então, semana que vem a gente dá prosseguimento. Eu estou fazendo mudo de várias disciplinas. Assim que eu disponibilizar o material e a aula gravada, aviso vocês aí, tá? Quero saber se tem alguma questão. Se tiver tudo certo, agradeço. Espero ter ajudado, né? Muita informação, mas não se preocupem. Isso é apenas uma recordação escolar que a gente fez, tá bom? Boa noite para vocês. Eu vou esperar aí vocês irem saindo. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade, tá bom? Boa noite. Quem quiser ir saindo, pode ir saindo, tá? Boa noite, professor. Vai lá, Boa cara. noite. Boa noite. Bom descanso. Obrigado, para vocês também. Falou. Boa noite. Boa noite, pessoal. Valeu, Hernani. Até mais. Até. Deixa eu parar a gravação. Parei.